É inegável que um dos responsáveis por esse grande momento do Internacional na temporada 2024, talvez o melhor momento da temporada até aqui, seja Andrés Nicolás D'Alessandro, ídolo como jogador e agora construindo a sua história como diretor do clube. D'Alessandro deu uma importante entrevista aqui na sala do CT Parque Gigante na manhã desta sexta-feira. Falou sobre algumas possibilidades de saídas e permanências, o que o grupo precisa mostrar para ele e também para a comissão técnica, além de já ter colocado uma pitada importante no próximo Clássico Grenal. A gente traz todos os detalhes e bastidores nesse conteúdo a partir de agora. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente vai falar sobre essa importantíssima e impactante entrevista do D'Alessandro aqui no CT do Parque Gigante. Antes, não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet e sair brincando lá no site da KTO. Lembrando que o site é para maiores de 18 anos e vocês têm que jogar com responsabilidade. É para brincar, é para se divertir, não é uma graninha se divertindo lá na KTO, tá certo? Gente, o D'Alessandro foi comunicado aí depois do empate contra o Red Bull Bragantino lá em São Paulo, estava lá no Nabi Abichedin, em Bragança Paulista, que teria uma entrevista na sexta-feira aqui no CT Parque Gigante. E até o Inter já havia avisado na última semana que queria voltar com essa ação que acontecia muito na imprensa já há um tempo atrás, principalmente antes da pandemia. A pandemia veio e criou um distanciamento maior da imprensa com o clube, com os jogadores e dirigentes. A gente encontra e conversa com eles muito mais em dia de jogo, seja em viagem, enfim, ou até no Beira-Rio. E o Inter voltou com essas entrevistas e hoje colocou o D'Alessandro, diretor esportivo do Internacional, para conceder uma entrevista coletiva aqui no CT Parque Gigante. Bom, o D'Alessandro, ele falou principalmente sobre esse novo momento do Internacional a partir da chegada dele como diretor esportivo, que é uma satisfação imensa por parte dele ter sido ídolo como jogador e agora estar construindo essa história como dirigente. Ele disse que sempre que ele pode, dentro do vestiário, externar para as pessoas do clube, para o grupo de jogadores, a história e o caminho dele dentro do clube, ele faz dessa forma. E ele disse que ele não pode falar em outra coisa que não seja gratidão quando ele fala do Internacional. Ele disse que o trabalho dele vem sendo principalmente na base da conversa com o grupo de jogadores nesse momento, e aí ele vai se colocando à disposição para ajudar também no vestiário. Ele citou profissionalismo, dedicação da sua parte, que nada mudou na cabeça dele agora que ele virou dirigente para o que ele era quando jogador, que ele ainda tem o mesmo tipo de ação e atitude dentro do vestiário do Internacional. Ele não negou que, por vezes, ele vai ter os erros dele, como ele teve quando jogador dentro do vestiário do Internacional, mas ele citou muito a paixão pelo clube. Tanto que em diversos momentos da coletiva, quando ele falou do grupo atual de jogadores do Internacional, ele falou em vontade de estar no clube e se identificar, não só com cidade e com torcida, mas com o clube, com o dia a dia do clube, com as pessoas que trabalham aqui no CT, com as pessoas que trabalham também no estádio Beira-Rio. E ele falou também sobre, e foi uma pergunta bem importante do Simon Bianchini da Rádio Gaúcha, sobre o ciclo que o Inter vem vivendo nos últimos anos, de não começar bem a temporada, não estar bem no meio da temporada, ter eliminações importantes e chegar no final do ano jogando bem, terminando bem a temporada e com uma expectativa para o próximo ano. E o D'Alessandro falou que isso não pode acontecer. Ele até cita que tem que olhar para trás, não para repetir o que foi feito no passado, e sim para tirar o que foi feito de bom do passado para ser repetido no futuro, e que o Inter tinha que olhar mais para trás. E ele falou que quando ele estava olhando de fora, ele estava vendo que muitas coisas erradas estavam acontecendo e que ele precisava de alguma forma ajudar. E aí nessa resposta ele disse, não dá para acontecer isso todo ano, tem que começar bem o ano que vem, já pensando no Campeonato Gaúcho, que a gente sabe que é um campeonato que o Inter já não ganha bastante tempo, desde 2016, e ele citou, tem que começar já com o grande objetivo de vencer esse campeonato no início do ano que vem. Só que a gente primeiro precisa ter o pé no chão de finalizar essa temporada em alta e não só gerando expectativa, e sim com certeza, de começar ano que vem com o que foi feito de bom no final dessa temporada. O D'Alessandro também citou a questão do Bernabé e do mercado, que talvez sejam os dois jogadores hoje que a gente mais fale
Vai renovar? Vai ficar? Vai ser comprado? Enfim, o que vai acontecer? Sobre o mercado, o D'Alessandro deixou claro, tá? O mercado tem tudo para renovar, isso deve ser confirmado aí nas próximas semanas. A tendência é que o mercado fique no Internacional, mesmo com a lesão que ele vai fazer a cirurgia ainda nessa semana e vai ficar aí pelo menos 8, 9 meses em recuperação da lesão do cruzado anterior do joelho esquerdo. Ele deixou claro que é um líder muito importante, é um jogador que ele já trabalhou junto no tempo de River Plate, que ele conhece muito bem e que além da liderança é um cara que gosta, ama o clube, tá identificado também. E ele falou que a gente quer contar, ele até citou, a gente quer contar com o mercado ano que vem. Ele tá nesse plano, assim como o Bernabé. Ele falou que o Bernabé é um cara que ganhou espaço e tá demonstrando dentro de campo que merece esse espaço e que sim, o objetivo do Inter é ficar com o Bernabé. Ele não citou se vai ter que ser uma compra, ele até cita que tem a opção de compra, mas a gente sabe, a informação que a gente trouxe lá em São Paulo é de que o Inter tenta estender o empréstimo dele antes de uma compra, porque é um valor muito alto de 10 milhões de euros, mas o D'Alessandro ressaltou a importância desses dois jogadores. E o D'Alessandro já botou uma pitada também pensando no Clássico Grenal, que ainda não tem a data, mas é daqui 2, 3 rodadas no Brasileirão. Deve ser confirmado ou para o dia 19, um sábado no Beira-Rio, ou dia 20, domingo no Beira-Rio. Mas é um clássico que envolve muita coisa. Envolve a situação do rival, o Grêmio brigando contra o Z4, com o Renato do outro lado. O Inter tendo como técnico o Roger Machado, e a gente sabe a polêmica que envolveu a chegada do Roger por se tratar de um cara que foi ídolo no lado do Grêmio. É um Grenal que envolve a classificação do Inter para a Libertadores, que a gente sabe que é o grande objetivo até o momento na temporada. E o D'Alessandro botou essa pitada no Clássico Grenal porque ele fala sobre o momento do Grêmio. Ele é questionado justamente pelo Taigor Jank sobre o momento que o Grêmio vive, o momento que o Inter vive e a importância talvez da vitória no Clássico, não só para os objetivos do Inter, mas também com tudo que envolve a rivalidade Grenal. E a gente confere a resposta do D'Alessandro. Não, quem chega aqui no Sul sabe o que tem que saber o que significa o Grenal. Tem que saber conviver com a nossa rivalidade. E tem que saber o valor que tem o Grenal. Tem que saber muito bem. Não é um jogo qualquer. Nós temos que focar no que a gente faz. Sabe? O que acontece do outro lado, a gente tem que olhar, ver, sempre que o nosso adversário estiver pior, é melhor para nós. Agora, isso tem que nos dar força, não tem que relaxar. Não tem que ser uma coisa que, não. Isso tem que dar mais força para nós. A gente não pode falar do Grenal agora porque nós temos jogos... Cara, não adianta falar do Grenal agora para eles, ou pensar no Grenal, e não ter uma performance boa com Vitória e com Corinthians fora de casa. Nós vamos pegar o Vitória, que está numa situação difícil, mas que vai jogar a vida aqui. Nós vamos pegar o Corinthians, que está em 3 competições, e que vai ser um jogo difícil. E aí depois nós vamos ter o Grenal. Vamos ter semana cheia para trabalhar, mas a gente não pode pensar lá. Né? Inconscientemente, todo mundo tem que saber o que significa o Grenal. Todo mundo tem que saber que nós podemos chegar num momento muito importante no Clássico Grenal. Agora, para chegar bem no Grenal, nós temos que... Não podemos pular etapas, né? Nós temos que focar no nosso trabalho, nós temos que focar no que a gente vem fazendo de bom e o que não tá o que tem para melhorar, nós melhorarmos. O outro lado é o outro lado. A gente tem que focar aqui e eu volto a repetir. Se o outro lado está pior que a gente, tem que ser um incentivo. Então, D'Alessandro, diretor esportivo do Internacional, nessa baita entrevista coletiva que foi concedida com muita informação e muito conteúdo no que foi trazido pelo ídolo como jogador e agora dirigente do Internacional. Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações que a gente volta à noite para falar mais do Inter por aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.